Olá, nesse Papo de Escritor, desejo conversar com você sobre montagem da história, adaptação da narrativa para cinema e construção de personagem. Um pouco de cada coisa. E falo de uma experiência muito interessante que eu vivi dentro da série Filmes que Ensino a Escrever. Do exemplo que vamos abordar hoje, a montagem da história e a adaptação da narrativa a partir de uma pessoa ou de obra anterior, dizem quase a mesma coisa. Se você quiser escrever um romance sobre a vida de uma pessoa, não deve relatar toda a sua vida em todos os seus detalhes. De preferência, irá selecionar um momento crucial da trajetória de vida do pesquisado. Se escrever sobre Winston Churchill, escolherá a sua fase pré-ministro, logo antes da guerra, ou após sua nomeação e o dilema que enfrentou para recusar a oferta de paz da Alemanha nazista. No caso que hoje estudamos, a Mrs. Dalloway, Virginia Woolf dedicou-se ao dia da festa de Clarissa. O romance de Michael Cunningham trabalhou a personagem de Virginia Woolf e transformou a própria Virginia Woolf em personagem. E assim como o filme As Três Faces de Eva, Michael apresenta-nos três mulheres diferentes com algumas características semelhantes. E o filme de David Hare é fiel ao romance e repete cenas iguais entre as três mulheres. Assim como Virginia desiste de matar sua personagem, a Laura de Michael também desiste do suicídio. Vejamos essa experiência em detalhes. Virginia Woolf escreveu seu primeiro grande romance em 1925 com o título Mrs. Dalloway. É um texto no qual predomina o fluxo de consciência, ou seja, a autora mostra o pensamento das personagens e o pensamento, como sabemos, vai ao passado e retorna ao presente sem precisar de vírgulas. As lembranças, as emoções do passado misturam-se à vida presente. E Mrs. Dalloway é Clarissa e Michael Cunningham, uma produtora cultural, mulher voluntariosa que se pretende forte, capaz de decidir tudo em sua vida. Tudo não. Pensar em si ela não consegue. Por isso, ela está sempre agindo, sempre no social. E nesse único dia que Virginia Woolf dedicou para sua Clarissa, ela está preparando uma festa em seu apartamento. Mrs. Dalloway não é mulher para chorar. No livro de Virginia, Clarissa Dalloway surge na primeira frase. Mrs. Dalloway disse que ela própria iria comprar as flores. E na primeira frase surge a ideia da festa, o que será o suporte de todo o seu dia e de toda a narrativa. E justamente a festa é o cenário do final do texto. Clarissa é a personagem principal. Ao redor dela surgem outras personagens. Mas eu quero focar apenas em Clarissa. Suas lembranças e as pessoas com quem interage, como os convidados que se apresentam na festa, formam um painel da sociedade britânica dos anos 20. Pois bem, agora vem a segunda parte. 40 anos mais tarde, ou seja, 40 anos depois que Virginia lançou seu livro, o escritor Michael Cunningham apresentou o romance As Horas, que se baseia justamente no texto de Virginia, e sua personagem principal chama-se também Clarissa. Michael cria três personagens femininas. A Virginia Woolf e seu drama existencial por estar enlouquecendo e sabe disso, e luta para escrever Mrs. Dalloway. Mas a doença cada vez atrapalha mais. A segunda personagem é Laura, uma mulher cujo universo é a sua casa. E sua proposta de vida naquele dia é fazer um bolo para o marido quando ele retornar a casa. Enquanto Clarissa de Virginia vive nos anos 20 na Inglaterra, a Laura de Michael vive nos anos 40 nos Estados Unidos, em Los Angeles.
Laura engana-se dizendo-se feliz, mas é infeliz e não quer pensar nisso. E ao final pensa em suicidar-se. A terceira personagem criada por Michael Cunningham em As Horas é justamente Clarissa, cujo projeto é organizar uma festa em seu apartamento para homenagear Richard. No filme, Clarissa foi namorada de Richard, que está morrendo de AIDS, a quem ela visita quase todos os dias. E ele recebeu um prêmio como escritor e a festa é para homenageá-lo. E Clarissa vive nos dias atuais. Temos, assim, três personagens em Michael Cunningham. Uma nos anos 20, outra nos anos 40 e a terceira nos dias atuais. Digamos que são três facetas que Michael viu na Clarissa Dalloway de Virginia ou na própria Virginia Woolf. Por si só, ler os dois textos de Virginia e Michael é uma aventura muito interessante. Mais interessante ainda é o fato de que As Horas virou filme. E o romance de Michael foi roteirizado por David Hare. E sendo linguagem cinematográfica, algumas coisas mudaram. Temos assim 3 em 1. Mrs. Dalloway mais As Horas, mais o roteiro de As Horas. No filme, Virginia lida com a sua doença e com o texto que luta para escrever. Laura, à falta de outra ideia, prepara um bolo e recebe uma visita. Clarissa prepara a festa. No roteiro, ou seja, no filme, as três mulheres apresentam mesmos gestos em alguns momentos. Na cama, na janela, quebrando ovos, mostrando nas imagens as semelhanças nas três criaturas. O texto de Virginia Woolf inicia pelo começo, com a frase de Clarissa dizendo que ia comprar as flores, e termina com a festa e os convidados. No filme, a narrativa inicia pelo fim, pelo suicídio de Virginia, que se afogou no rio colocando pedras nos bolsos. Depois o filme reinicia a história e finda como começou. No filme, Laura está lendo Mrs. Dalloway. No romance de Michael, Clarissa já leu. No romance, Laura está pensando perder-se, entrar no mundo paralelo. Está deitada, grávida, ouvindo o marido preparar a refeição matinal do filho Richard. Ela pensa que devia de estar na cozinha. Mas acordou com uma sensação abafada e úmida à sua volta. Estas palavras são todas do romance. Tem a impressão de estar em lugar algum. E soube ali mesmo que aquele ia ser um dia difícil. Está grávida e por isso pensa que pode permanecer na cama lendo um livro. E está começando a leitura de Mrs. Dalloway. E Mrs. Dalloway saiu para comprar flores. O roteiro do filme segue o romance com as liberdades que o cinema exige. Clarissa cuida do ex-namorado Richard, que está morrendo de AIDS, e a festa, como disse, é em sua homenagem. O texto de Michael Cunningham sai de uma personagem para outra e a cada uma dedica um capítulo. O roteiro de David Hare é fiel ao livro. Laura prepara o bolo para o aniversário do marido e o bolo deu errado. Ok, o bolo pode não ter saído bem, mas ela, Laura, é amada de qualquer modo. Ela acredita nisso? Precisa acreditar. Então, naquela mesma manhã, Laura recebe a visita de Kitty, sua amiga que também pensa ser voluntariosa. Mas Kitty tem uma doença grave e necessita de cirurgia. E ao deixar a chave da sua casa para Laura, Kitty desaba. E Laura tenta consolar a amiga. Os rostos estão muito próximos e beijam-se. Diz o romance: encostam as bocas uma à outra, os seus lábios tocam-se, mas não se beijam inteiramente. E Richard, o filho pequeno, a tudo assiste. No romance, ela leva o filho para a sala para continuar brincando e retorna à cozinha e joga o bolo na cesta do lixo. No
filme. Laura olha o filho e pergunta ríspida algo como: "O que foi?" A criança foge da cozinha e ela joga fora o bolo. Pequenas variações entre o romance e o roteiro, mas a ação é a mesma. E até o fim do romance e do filme, temos a trajetória de Virginia Woolf, que luta com sua loucura e escreve Mrs. Dalloway. E, por fim, o seu suicídio. O que aconteceu na vida real de Virginia? Laura decide pelo suicídio e leva o livro Mrs. Dalloway para o quarto de um hotel vagabundo à beira de estrada para terminar de ler e depois ingerir todos os comprimidos que levou consigo. Virginia, a certa altura, tendo decidido matar a sua personagem, resolve o contrário. Não. Ela não irá morrer. E Laura, sendo não personagem de Virginia, desiste da morte e retorna à sua vida de mesmices. Clarissa, no romance de Michael, revê sua vida enquanto trata da festa, assim como Mrs. Dalloway retrata a si e a sociedade britânica dos anos 20, ao longo daquele dia em que prepara a festa. No texto de Virginia, Mrs. Dalloway, na festa, está conversando com Sally e com Richard. Sally é amiga e talvez amante de Clarissa. No texto de Michael, Richard já se suicidou. A festa está acabando e chega Laura, 40 ou 50 anos mais velha. E Laura é a mãe de Richard. E diz que abandonou os filhos logo depois que nasceu a criança da qual estava grávida, quando pensou em matar-se. No filme, a festa acabou e chega Laura e a conversa com Clarissa é profunda. A mãe e a ex-amante falam a respeito de Richard, falam sobre a infelicidade de ambas. Ainda no filme, depois da festa, quando Laura vai para o quarto de hóspede, Clarissa corre para o seu próprio quarto e fecha a porta. Então Sally entra. E a cena registra apenas o olhar de Sally, que tudo compreende. E ambas se abraçam. E Clarissa beija Sally com ardor, como que querendo arrancar-lhe alguma coisa do seu ser. Uma maravilhosa experiência na leitura desses 3 textos. Mrs. Dalloway, de Virginia Woolf, As Horas, de Michael Cunningham, e o roteiro de As Horas, de David Hare. E fica a sugestão para que você refaça essa experiência. Mas precisará de tempo e dedicação. Mrs. Dalloway não é texto fácil. Assim como Clarissa disse várias vezes que o romance de Richard também não era fácil. E ela, Clarissa, era tida como modelo da personagem principal. Como se vê, tudo misturado, tudo junto incluído. E até o próximo encontro.